Boa noite a todos, paz e bem. Mais uma vez aqui presentes com vocês. Eu me chamo Daniele Fernandes, sou voluntária da Casa de Francisco e estou aqui a convite da minha amiga Simone Ivo para fazer o comentário na noite de hoje. Eu vou pedir a vocês que, por favor, me digam se estão em áudio e vídeo ouvindo bem. Muito bem, nós iremos começar agora. Hoje nós faremos o comentário do capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, o item 12, tá certo? E é exatamente uma parábola que nós vamos falar, tá bom? No item 2, vou começar a fazer a leitura para que nós possamos entender um pouco o comentário do Evangelho de hoje. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Ó mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E respondeu Jesus: O que está escrito na lei? O que lês nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao seu hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que dispensares a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele quem cairia em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 a 37. Gente, nesse capítulo, Fora da Caridade Não Há Salvação, essa parábola é muito interessante, me chama muita atenção. Primeiro porque ela está em Lucas, que é um médico que vem contar a parábola, ele coloca todos os detalhes que serão possíveis para que a gente possa interpretar. E o que é mais interessante, tá? Essa passagem se dá quando Jesus vai da Galileia quando Jesus vai para a Galileia. Ele sai da Judeia para ir até a Galileia. Qual é o caminho melhor para sair? Da Judeia para a Galileia, passando por Samaria, que é entre as duas. Entretanto, esse percurso não era interessante. Por quê? Porque ninguém queria passar pela Samaria. Ninguém queria ter contato com os samaritanos. E Jesus colocou: nós faremos o caminho reto e iremos passar pela Samaria. O que é interessante também dessa passagem, cronologicamente, é que exatamente foi logo depois que Jesus conversou com a mulher samaritana lá no poço. E durante esse percurso, Jesus tinha muitos seguidores. Por muitas vezes ele parava para palestrar, para conversar com as pessoas, para passar seus ensinamentos. Em uma dessas paradas, um doutor, eis que perguntou para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus logo contrapõe, percebendo o que o doutor queria fazer, e pergunta: e o que está escrito na lei? E o doutor de imediato já diz: Amarás a teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a si mesmo.
Mas o doutor, não ficando calado, ainda indaga a Jesus: e quem é o teu próximo? Nesse momento, com essa pergunta, Jesus vê a oportunidade exata de contar uma parábola, de dar um exemplo. Por quê? Porque ele percebe que as pessoas eram separadas em círculos. Como assim, Dani, separadas em círculos? Veja bem, as pessoas eram separadas por ideias, por convicções, mas entretanto elas tinham a crença no mesmo Deus, um Deus único. E Jesus utilizou de uma forma muito interessante esses 3 círculos: os sacerdotes, os levitas e os samaritanos, que ele colocou de uma forma divina nessa parábola aqui. Tá certo? E ele começa a falar da parábola. A primeira frase da parábola é a seguinte: um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Gente, olha como é que ele coloca. Ele usa a posição das cidades para que as pessoas pudessem visualizar o que ele estava falando. Jerusalém ficava situado no local mais alto, a 700 metros acima do mar. E o que estava em Jerusalém? Jerusalém era mais conhecida pelo quê? Pelo templo. Então, Jerusalém era o local espiritual onde todos queriam ir. E ele diz: o homem descia de Jerusalém para Jericó. O que havia em Jericó? Jericó era a cidade comercial, onde todos iam fazer os seus negócios. Então, se Jerusalém havia a vida espiritual, em Jericó havia toda a vida material. Então, eis que um homem descia da sua vida, da sua plenitude espiritual, para a sua vida material. Quando ele fala isso, ele diz que há uma queda vibracional, uma invigilância. Olha só. E esse homem que Jesus coloca na parábola também poderia ser qualquer um de nós. Jesus colocou 3 exemplos: o sacerdote, o levita e o samaritano. Mas a quem ele colocou que seria ajudado? Um homem, qualquer um de nós. Um homem qualquer. Jesus, quando continua com a parábola, ele coloca, né, que o homem, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e foram deixando semi-morto. Quem é o primeiro que aparece no percurso? O primeiro que aparece é um sacerdote, que ele coloca da seguinte forma: descendo pelo mesmo caminho. O sacerdote o viu e passou adiante. Ele se contaminou por essa invigilância, porque o sacerdote poderia ter ajudado aquele homem. Um levita, conhecedor da lei, veio àquele lugar, o observou e Jesus coloca: passou igualmente adiante. Mas o samaritano que passava logo em seguida, ele viajava. E essa é a diferença da parábola. Porque o sacerdote estava passando, estava descendo. O levita estava descendo, mas o samaritano não. Ele não estava vindo de um templo. Ele não estava vindo de um local espiritual. O levita estava o quê? Viajando, fazendo o seu percurso, trabalhando, cumprindo uma missão. Era um local que ele era acostumado a passar. E o que é que ele vê de imediato? Ele vê um homem que ele não sabe quem é, que ele nunca viu. E esse homem está o quê? Ele está no chão, ferido, precisando de ajuda. O samaritano viu a necessidade de fazer alguma coisa. Nesse exato momento, surge a compaixão. A compaixão que não veio com o sacerdote e que não veio o levita. Gente, quando o samaritano viu aquele homem, ele desceu do seu cavalo, pegou o que ele tinha para ver no que poderia ajudar. O que tinha com ele? Tinha um óleo, um azeite e tinha um vinho. O que é que o samaritano faz de imediato?
Ele pega esse óleo, esse azeite e começa a passar nas feridas do homem. Pense num homem espancado, no chão, cheio de feridas. O samaritano vai lá, sem pensar em nada. Ele passa óleo nas feridas do homem. Ele lembra do vinho. Igualmente ele faz isso com o objetivo de quê? De esterilizar, de ajudar. Ele dá o vinho ao homem com o objetivo de quê? De molhar sua garganta, de lhe dar um ânimo. Quando ele percebe que aquele homem teria condição de se recuperar, o que é que o samaritano faz? O samaritano pega e coloca o homem no seu cavalo. Meus amigos, quando o samaritano faz isso, ele se utiliza da empatia, porque ele se coloca no lugar dele. Poderia ter sido eu, que estava aqui viajando, fazendo esse percurso, e eu poderia ter sido atacado pelos ladrões. Não fui eu, mas foi esse homem. Então ele coloca o homem no seu cavalo e ele vai a pé até a hospedaria. E o homem no cavalo. Então realmente se colocar completamente no lugar, ser tomado de compaixão para ajudar esse homem. Ele chega à hospedaria. Quando ele chega à hospedaria e pede ao hospedeiro um lugar, percebe-se que já é noite. E o samaritano vai passar a noite inteira cuidando deste homem. No dia seguinte, ele chega para o hospedeiro e dá 2 denários. Jesus poderia ter dito que ele daria 1 denário, 3 denários, 5 denários, mas ele deu 2. O símbolo da dualidade é aquele que um vai e o outro vem. O samaritano ajuda e logo em seguida acompanha a recuperação do homem. E ao final ele ainda diz: trata muito bem deste homem e tudo que desprenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Isso mostra confiança. Isso mostra o quê? Que o hospedeiro conhecia aquele samaritano, que sabia que ele era boa pessoa. E o samaritano vai. E se encerra a parábola com uma maestria que só Jesus tinha. E ele pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que cairia em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. O doutor sequer fala que foi o samaritano. Ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. Quando Jesus encerra a parábola dessa forma, toda a moral se resume aqui, na caridade e na humildade. Quando você vai ajudar alguém, é um ato da sua vontade, do seu sentimento. Que sentimento é esse? Compaixão. E qual é a ação desse sentimento da compaixão? É a caridade. Jesus disse de uma maneira muito simples: então vai e faz o mesmo. O que nós entendemos com essa passagem? Essa passagem vem nos mostrar que é possível sim ajudar, que não precisa ter muito conhecimento, como Jesus colocou. Eu não preciso ter um conhecimento de um sacerdote, eu não preciso ter um conhecimento de um levita. O que é que eu necessito? Eu necessito da minha boa vontade de querer fazer algo para alguém, de querer ajudar. E é isso que Jesus coloca dentro desse capítulo: fora da caridade não há salvação. Então a gente nunca pode deixar de esquecer uma coisa muito simples nesse exato momento que nós estamos passando: a compaixão. Eu não tenho um azeite, eu não tenho um vinho, eu não tenho um cavalo, eu não tenho um transporte para ajudar aquele que eu necessito, mas eu tenho nesse momento isso que está carregando comigo, que é a minha prece. A minha prece que eu posso fazer para ajudar a quem nesse momento está necessitando. Este evangelho, meus amigos, eu quero dedicar para algumas pessoas que são muito queridas e que estão passando por momentos delicados diante da sua saúde. Eu quero desejar esse evangelho primeiramente à dona Zulmira, que se encontra no hospital nesse exato momento. Também quero dedicar esse evangelho para a evangelizadora Gisele Espinosa, que também encontra-se no hospital, acometida de Covid, assim como a sua irmã Eloá,
que está em outro hospital, também na UTI como ela, e a mãezinha das duas, a dona Lúcia, que também se encontram hospitalizadas. É um momento de provação e que nesse exato momento nós pedimos ao anjo da guarda de cada uma delas, tanto da dona Zumira como da Gisele, da Eloá e da Lúcia, que elas possam ser intuídas com o objetivo de ficar aqui conosco, nos ajudar a cumprir a sua missão. Assim como eu também peço por todos aqueles em que se encontram nos hospitais, acometidos da Covid e de outras doenças. Pedimos também pelas suas famílias que se encontram nesse momento de aflição, que não podem estar presentes com eles, que as nossas preces cheguem a cada um de vocês com o objetivo de em nos ajudar nessa dualidade que Jesus coloca. Nós ajudamos, nós acompanhamos, nós oramos e nós entramos em sintonia com os bons espíritos, pedindo às equipes do além que os ajude, que os restabeleça na sua saúde e que os mantenham de pé, não só fisicamente, mas espiritualmente. Meu grande abraço nesse momento à equipe de evangelização, que eu tanto amo, as evangelizadoras, as crianças da Casa de Francisco e a todos os trabalhadores voluntários, a quem eu deixo meu grande abraço e minha grande saudade. Paz e bem a todos, muito obrigada por mais essa oportunidade de comentar um evangelho e em comentar uma parábola. Boa noite a todos, até uma próxima oportunidade.